Resumo dos principais pontos. Noções de administração pública. Constituição Federal. Direitos e deveres individuais e coletivos. 1. Direito à vida. Os direitos fundamentais não são absolutos, nem mesmo o direito à vida. Em caso de guerra declarada, a Confira 88 admite a pena de morte. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Artigo 5º, terceira. 2. Princípio da igualdade. As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos de ações afirmativas: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em concursos públicos. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, segunda. 4. Liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. Liberdade religiosa. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Artigo 5º, sétima. 6. Escusa de consciência. O artigo 5º, oitava, Confira 88, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. 7. Direito à inviolabilidade do domicílio. Segundo o artigo 5º, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Conceito de casa abrange os escritórios profissionais, mas não alcança os bares e restaurantes. 8. Sigilo das comunicações telefônicas. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, 12. A interceptação telefônica somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A quebra do sigilo telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. 9. Direito de reunião. Não há necessidade de autorização do poder público. Exige-se apenas aviso prévio. O direito de reunião deve ser usado para fins pacíficos e não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O remédio constitucional que visa proteger o direito de reunião é o mandado de segurança. 10. Liberdade de associação. 10.1. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Artigo 5º, 17. 10.2. A criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Artigo 5º, 18. 10.3. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Artigo 5º, 19. 10.4. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Artigo 5º, 20. 10.5. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Artigo 5º, 21. Trata-se de caso de representação processual. 11. Princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Artigo 5º, xvi. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 5º, LII. O princípio do juiz natural busca garantir a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário. 12. Tribunal do Júri. Tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. 13. Mandados de criminalização. A Confira 88 não tipifica crimes. Porém, estabelece normas que determinam a criminalização de certas condutas.
Terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O racismo é inafiançável e imprescritível. É punido com a pena de reclusão. A apologia à discriminação contra os judeus é considerada racismo. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático é crime inafiançável e imprescritível. 14. Penas proibidas. No ordenamento jurídico, não são admitidas as seguintes penas: 1. De morte, salvo em caso de guerra declarada. 2. De caráter perpétuo. 3. De trabalhos forçados. 4. De banimento e 5. Cruéis. 15. Extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado nas seguintes hipóteses: 1. Crime comum praticado antes da naturalização e 2. Comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. 16. Prisão. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, artigo 5º, LX. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, artigo 5º, LXI. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, artigo 5º, LI. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, artigo 5º, LIU. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, artigo 5º, LXV. 17. Habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional que busca proteger a liberdade de locomoção. Pode ser preventivo, quando há ameaça de violação à liberdade de locomoção, ou repressivo, quando já houve violação à liberdade de locomoção. É ação gratuita, que independe de advogado para ser impetrada. O habeas corpus é ação com legitimidade universal, uma vez que pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou, ainda, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física. 18. Mandado de segurança. Um mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. É cabível contra o chamado ato de autoridade, ou seja, ações ou omissões do poder público e de particulares no exercício de função pública. 19. Mandado de segurança coletivo. Pode ser impetrado por 1. Partido político com representação no Congresso Nacional. 2. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. 20. Mandado de injunção. É o remédio constitucional destinado a combater as omissões inconstitucionais, sejam elas de caráter total ou parcial. É cabível quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, artigo 5º, LXXI. É aplicável diante da falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada. 21. Habeas data. O habeas data tem duas finalidades. 1. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e 2. Retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 22. Ação popular. O cidadão é legitimado para propor ação popular. Tem como objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Esse é o resumo dos principais pontos, porém o ideal é ler a apostila para obter maiores detalhes.